supor que Alexandre de Moraes, depois dos interrogatórios, vamos viver uma utopia, Serrão e Briguet e Yane, que ele dissesse, olha, a delação não está muito sólida, a tal da minuta do golpe é um documento com erro de português que não tem cabeçalho nem assinatura e que foi pego do Google, a história não se sustenta. Não vou condenar esse povo que está aqui na minha frente, os coronéis, os generais 4 estrelas, o Bolsonaro, etc. Como é que fica a turma do 8 de janeiro que pegou 14, 17? Agora ele tem que seguir no personagem e ele tem que dar um pai para essa criança, ele tem que falar que alguém era o líder disso. Porque condenar Débora Rodrigues, vou insistir aqui, que aliás já trouxemos a família, o advogado dela, uma mulher, dona de um salão de beleza, nunca fez nada, nem multa de trânsito não tinha essa senhora. Foi a Brasília numa manifestação. No meio da manifestação pegou com batom e colocou na estátua "perdeu o mané", que é frase de bandido, frase dita essa pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ela só parafraseou Barroso. Pegou 17 anos. Ficou 2 anos e meio presa, agora foi solto e tá com tornozeleira em casa. Então como é que você não vai falar que alguém foi o líder? Agora vai fragilizar muito se ele não falar que alguém foi o líder. Portanto, para concluir e passar a palavra a Briguet, agora que ele vai condenar Braga Neto, Bolsonaro, não tenho dúvida nenhuma. Resta saber a dosimetria dessas penas, Briguet. Olha, bom dia, Lucas, bom dia, Serrão, bom dia, Anne, bom dia, audiência do Café. Olha, o problema é que se montou o chamado amálgama. O que o Alexandre de Moraes fez? Ele montou um amálgama. Então ele pegou diversos fragmentos de verdades, mentiras, coisas pela metade, pedaços de realidade que ele foi costurando e montando uma espécie de Frankenstein. Sabe o Frankenstein? Que é feito de várias partes, né? de corpos humanos e tudo mais. Ficou esse monstro que é a narrativa do golpe. O problema do amálgama é que quando você tira uma peça, todo o edifício desmorona. Toda a construção que ele fez desmorona. E, digamos assim, esse edifício ele estava fundamentado em bases muito frágeis. Foi o que a gente poderia dizer que a casa construída sobre a areia. Então, tirou um elemento, o castelo todo desmorona. No caso, é apenas uma delação que sustenta toda essa narrativa, toda essa farsa, que é a delação do Mauro Cid. Uma delação que já mudou mais de 10 vezes. Né? Ele mudou a sua própria versão mais de 10 vezes. Então, essa capa da Veja, na verdade, não é nenhuma mentira, não é nenhuma novidade. Porque o Mauro Cid já foi e voltou diversas vezes nas suas declarações. É o que eu chamo de delação torturada, porque a sua família, e o Brasil inteiro viu isso, o mundo inteiro viu isso, o mundo inteiro viu o Alexandre de Moraes chantageando, pressionando o Mauro Cid com ameaças à sua família. Todo mundo viu isso. Todo mundo viu isso. O senhor tem que pensar nas suas filhas. O senhor tem que pensar na sua esposa. Ele disse isso claramente para o Mauro Cid. Em direito, a testemunha ela é chamada de a prostituta das provas. É a prova mais inconsistente, mais frágil, aquela que pode ser derrubada com a maior facilidade. Tanto é que na Lava Jato, como sempre você lembra, Lucas, havia 294 delações. Mas não havia apenas 294 delações. Havia mais de 3.000 provas materiais do esquema do Petrolão. 3.000 provas materiais. O Lula foi condenado em 3 instâncias da justiça, por mais de 10 juízes diferentes.
Ele foi condenado por corrupção e por lavagem de dinheiro. Todo mundo viu isso, todo mundo sabe disso. O processo levou meses e meses, foi muito mais lento do que esse processo do golpe. Então, a narrativa do golpe, ela está desmoronando. Cada vez se torna mais claro de que não houve golpe. Cada vez se torna mais claro que não houve golpe, não houve tentativa de golpe, não houve minuta do golpe, não houve nada disso. A construção está desmoronando. E agora como é que fica o Alexandre de Moraes? Porque até a velha imprensa, né, está agora descobrindo, a grande mídia, né, a grande mídia está descobrindo agora, de repente descobriu que tudo isso não passa de uma farsa. E como é que fica Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes precisa ser punido por essa farsa. Todo esse julgamento precisa ser anulado e os responsáveis por esse julgamento precisam ser punidos. É por isso que a eleição para o Senado é tão importante no ano que vem, porque é o Senado Federal que pune essas arbitrariedades, esses abusos do Supremo Tribunal Federal. Então, não apenas Bolsonaro é inocente, como eu disse, como eu escrevi na minha coluna da Gazeta do Povo, não apenas ele é inocente, como tudo isso é uma grande farsa, como tudo isso é uma farsa criminosa que um dia deverá ser punida. E as pessoas que foram prejudicadas, como a Débora, como tantos outros, como milhares de outros, como milhares de famílias que foram destruídas por essa farsa, essas pessoas precisam ser ressarcidas, além de reabilitadas, ressarcidas pelo Estado brasileiro, por tudo aquilo que sofreram injustamente em nome de uma mentira. Briguet, quem devolve esse tempo a essas famílias, no caso de Débora Rodrigues, estamos falando aí de quase 2 anos e meio, ela que é mãe de 2 filhos menores de 18 anos, enfim, não há dinheiro que pague isso no mundo, né?